Bem, olá irmãos. Vamos fazer mais um vídeo aqui. Eu quero continuar o assunto, ainda não cheguei exatamente no ponto que eu queria, que faça a ligação mais bem feita com o livro de Apocalipse, e espero que a gente consiga fazer isso agora. Vamos lá. No último vídeo a gente viu a visão do rei Nabucodonosor aqui em Daniel 2, e a gente viu que no primeiro vídeo nós vimos que essa visão tinha como objetivo mostrar a Daniel as coisas que precisavam acontecer depois desses dias. E nós vimos lá em Apocalipse que Deus deu aquela revelação a Jesus para que fosse dada a nós, para que nos fosse revelado as coisas que precisavam acontecer brevemente, muito rapidamente. Nós vamos ter que descobrir agora o que significa esse rapidamente. Mas eu creio que Deus tenha nos revelado mais algumas peças desse quebra-cabeça. Eu estou tentando usar uma abordagem em que a gente parte do que nós podemos ver com um bom grau de certeza e de segurança que é bíblico, para que a partir disso a gente tente construir uma figura maior, talvez mais completa, para tentar entender o que o livro de Apocalipse está falando e como serão os fins dos tempos. Eu creio que isso que nós vimos até agora, quanto à interpretação da, da visão da estátua e quanto ao império de Satanás sendo destruído na vinda de Jesus e sendo onde foi estabelecido o reino de Deus, eu creio que nós podemos crer que é isso que a Bíblia está dizendo com um alto grau de certeza. Eu tenho um alto grau de certeza quanto a isso. Não sei se consegui passar isso para todos que estão assistindo. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar vendo uma continuação para um trecho do livro de Atos que está no livro de Daniel. Eu acho que é um ponto extremamente interessante, é um ponto extremamente curioso, porque ninguém espera a continuação do livro de Atos dentro do livro de Daniel. Mas eu creio que é isso que está acontecendo. Portanto, vamos lá para Atos 1. Aqui em Atos, nós começamos depois da ressurreição de Jesus Cristo e Jesus aparece pela última vez aos seus discípulos. E vemos aqui que eles, pois, se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Pergunta, inclusive, muito pertinente para esse estudo, mas não vamos entrar nisso agora. Mas o que Jesus disse? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eu quero focar só aqui nos versículos 9, 10 e 11, que é esses que nós lemos. Veja o que está dizendo aqui. Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos e logo em seguida, quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Olha que interessante. E eu creio que a continuação disso está lá em Daniel. Nesse momento, Jesus subiu aos céus numa nuvem. E o que Jesus fez depois disso? Eu creio que isso está lá em Daniel.
Vamos voltar para Daniel. Daniel, não me lembro onde, vamos procurar. Eu acho que é 7. Daniel 7. Nós já repassamos isso aqui. Essa visão dos 4 animais. Lembre-se que o que eu afirmei, não sei se convenci, mas o que eu afirmei foi que essa visão dos 4 animais descreve a mesma visão de Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor teve da estátua. Porque nós vemos 4 reinos que depois são destruídos. Nos dias do 4º reino, ele é destruído e suplantado pelo reino de Deus. Então, se a gente lembrar aqui, Daniel viu 4 animais. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. O segundo era semelhante a um urso, tinha 3 costelas na boca. O terceiro era semelhante a um leopardo, que é como se fosse uma onça, né? E tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também 4 cabeças. E depois disso veio um outro animal, o 4º animal, que era terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Bem, eu acho que a gente pode saltar um pouquinho aqui. Vamos ler o 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Veja que aqui Daniel está descrevendo uma cena que a gente entende que esteja no céu. E parece que está descrevendo Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui pode parecer o julgamento final, descrito, que a gente entende que seja o julgamento final, mas talvez não seja, que a gente vê lá em Apocalipse 20, 21, alguma coisa assim. Mas talvez isso seja chave para entender aquilo lá. Porque eu creio que aqui não esteja falando do julgamento final e creio que isso aqui aconteceu logo antes da queda do 4º reino, que foi durante o Império Romano. Portanto, não poderia ser lá no fim. É o que eu entendo que esteja acontecendo. Vamos lá. Um rio de fogo manava, já lemos, né? Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, ou seja, está estabelecendo um tribunal para o julgamento de alguma coisa ou de alguém. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre, que é do 4º animal, né, proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio e foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Lembra em Atos? Jesus conversava com os discípulos, enquanto isso subiu aos céus e foi ocultado por uma nuvem. Versículo 13, Daniel, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Eu creio que aqui seja a continuação do que aconteceu lá no princípio de Atos capítulo 1, quando Jesus subiu aos céus. E aqui ele está sendo recebido nos céus. Veja que Daniel está vendo uma cena que acontece no céu e ele diz que vinha, olha, alguém se dirigia para o céu, vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. A gente sabe que Jesus se dirigia a si mesmo como o filho do homem, fez isso por várias vezes. Não sei se é necessário provar isso aqui, creio que não, mas se alguém tiver a dúvida podemos ver isso depois.
e dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, Jesus dirigiu-se a Deus, ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja que isso aqui encaixa com o que nós temos no Novo Testamento. Que Jesus, a gente pode até olhar aqui do lado, ó, vamos ver aqui, Efésios 2, Efésios 1, na verdade. Olha o que diz aqui, ó. Qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, do seu poder, sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, o poder de Deus foi manifestado em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, do reino, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos ver se tem alguma referência nesse caso. Acho que não. Temos referência ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Será que Deus falou isso para Jesus exatamente nesse momento? Vamos ver o que mais. Colossenses diz que nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha, Hebreus 1:3, o qual, Jesus, sendo o resplendor da glória, da sua glória, glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos lá. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, nesse momento, é que ele foi entronizado e foi posto sobre todas as coisas, porque ali ele chegou vitorioso, porque ali naquele momento é que foi a vitória dele. Vamos voltar, vamos ver tinha uma referência também em Hebreus 10, vamos ver. Olha só, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Veja que aqui falou que ele se assentou, aguardando que todos os inimigos fossem postos por escabelo dos seus pés. Então, nós vamos voltar aqui, em Daniel 7, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. E temos esse versículo aqui bem interessante, olha só, essa parábola de Jesus em Lucas 19, em que ele fala o seguinte, ó: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. É a parábola das minas, e ele deixa as minas com seus servos. Eu não sei se tem... não tem uma interpretação nem nada, a gente precisa interpretar. Mas creio que esteja falando da mesma coisa. É o que precisa ser estudado mais a fundo. Agora, se a gente voltar aqui em Daniel, vejamos. Uma coisa a ser observada é o seguinte ponto. Lembra lá que em Daniel 2... Podemos voltar aqui. Cadê o Daniel 2? Falava que o reino que foi o reino do Deus dos céus era um reino eterno. O grande Deus fez saber, olha só, um reino que não será jamais destruído. Ou seja, não há reino depois dele. Este reino não passará a outro povo e nem vai ser conquistado por mais ninguém, mas ele mesmo subsistirá para sempre, esse reino. Veja que está falando do reino de Deus. E olha só o que o Filho do Homem, quando chegou ao céu,
Depois que o quarto animal foi julgado, o quarto reino foi julgado, o que ele recebeu? Ele recebeu o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, ou seja, não há outro reino depois desse. Esse reino que foi estabelecido quando Deus subiu aos céus, esse reino é eterno. Não há nenhum outro reino depois desse. Se houvesse outro reino depois desse, ele não é eterno. Ele não vai coexistir com outro também. Não vemos nada que sugere isso. Olha só, esse reino não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Jamais será destruído e não será passado a ninguém. Vamos prosseguir. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse, fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, ele está só confirmando aquilo que a gente tinha visto, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Olha só, me lembrei de outro versículo aqui, ó. Agradou reino. Não tem mais, ó pequeno rebanho. Olha só. Lucas 12. As nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha só, exatamente esse reino, é o reino de Deus a que temos entrada. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, ou do Filho amado de Deus. Nós fomos libertos do império da morte e nós estamos no reino de Deus, reino do céu, reino de Jesus, chame como quiser. Olha só, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Em que momento eles receberam? Quando o quarto animal foi julgado. Quando o quarto animal foi julgado? No momento em que a pedra cortada sem mãos foi impelida contra os pés da estátua e destruiu aquele reino, que foi nos dias do quarto reino. Nos dias do quarto reino eram os dias do Império Romano. Portanto, foi quando Jesus veio aqui à Terra. Tenho certeza que a gente pode explorar e achar mais versículos quanto a isso. Mas vamos prosseguir. Olha só, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Veja, não tem outro reino depois disso. A nossa herança é eterna, não é uma herança temporal. E de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Veja, enquanto o animal estava vivo, esse animal, o chifre desse animal, atacava os santos e os vencia. Então podemos entender que isso era antes que Jesus viesse. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Até que Deus veio e fez justiça aos seus filhos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Foi quando a igreja foi estabelecida. Disse assim: o quarto animal. Lembrei de outro versículo. Vamos ver aqui, ó. Perdão. Olha só, falando da igreja, Jesus disse assim, falando a Pedro: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, olha só, o quarto animal onde estávamos, os santos possuíram um reino e o império de Satanás não mais prevaleceu contra
a igreja, contra o povo de Deus. Aqui ainda prevalecia, veja isso, antes que o animal fosse julgado. Deixa-me citar outro versículo enquanto estou lembrando. Olha só. Olha só, Jesus tinha dito que o príncipe do mundo estava julgado. Vamos ver se é esse aqui que eu estou me lembrando. Olha só. Justamente esse aqui, ó. João 12:31. Acho que quando Jesus estava no Getsemane, quando ele predisse a sua crucificação, eles ouviram uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Jesus disse nesse momento, no momento ele estava prestes a ir para a cruz, ele falou: agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Olha só. Então, quando a gente vê quando Deus fez justiça, foi quando Jesus foi crucificado. Vamos elaborar mais. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Veja, os 10 dedos dos pés do quarto reino ali na estátua. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Há 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Nós sabemos que essa medida aqui, meio estranha, ela equivale a vários números. Um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente pode contar como sendo um ano, anos, 2 anos, e metade de um ano, então 1 mais 2 mais meio, 3 anos e meio, que equivale a 42 meses, que equivale a 1.260 dias, são números que a gente vê por todo lado aí. Mas o juízo será estabelecido. E eles quem? Os santos do Altíssimo, tirarão o seu domínio. Os crentes tirarão o domínio de Satanás para o destruir e para o desfazer até ao fim. E esse é o trabalho nosso, continuar o trabalho de Jesus, que era o quê? Desfazer as obras do diabo. Esse é o trabalho da igreja, destruir o império de Satanás, o restinho que sobrou. Lembra que aqui em cima fala que sobraram alguns? Aqui em cima fala... Olha só, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Veja, o quarto animal foi morto, mas os outros animais permaneceram vivos. É como se o reino de Satanás tenha sido atacado e destruído quase em sua totalidade, mas ficou um restolho ali. E é engraçado que a gente vê isso também quando a gente estava lendo Josué, quando Josué conquistou a terra, fala que ele conquistou a terra toda, mas ele tinha deixado algumas naçõezinhas em uns pontos específicos, e diz que aquilo ali era para quê? Para ensinar a guerra para o povo que viria depois, porque aquela geração morreria e depois viria outra geração que não teria lutado e não saberia mais guerrear. Então deixou aquele povinho mais fraco ali, como se fosse uma vacina ou vírus amortecido, né? Para que o povo continuasse aprendendo a lutar. Olha só, mas esse é o papel da igreja. Tirar o domínio de Satanás e destruir o seu domínio para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A nós, o reino de Deus nos foi dado. Foi o que nós lemos lá, né? Ó pequeno rebanho, a Deus agradou dar-vos o reino, nós recebemos o reino de Deus, nós como santos do Altíssimo. E o seu reino, o reino de Deus, será um reino eterno, não terá fim. Ele começou quando Jesus subiu aos céus e não tem fim. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso é que nós temos para nós.
todo o inferno, todo o reino de Satanás está sob o nosso domínio. Por quê? Porque está sob o domínio de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O que Jesus herdou quando chegou aqui ao céu foi o que nós herdamos, porque nós, se estamos em Cristo, nós somos um com Cristo e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então é por esse motivo que todos os domínios do inferno nos servirão e nos obedecerão. Olha só que coisa tremenda. Aleluia. Aqui terminou o assunto. Bem, mas eu vou continuar. Olha só, que coisa tremenda. Fiquei empolgado, gente. Eu quero dizer o seguinte, agora nós vamos para o Apocalipse, porque eu vejo essa mesma coisa acontecendo lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse há uma outra narração de outro ângulo desse mesmo evento de Jesus subindo ao céu, sendo recebido no céu, e a derrota de Satanás.